Gostaria de convidar alguém para fazer uma prece. Alguém quer fazer a prece? Não? Então eu faço. Elevamos nosso pensamento a Deus, esse ser de luz e infinita misericórdia, a Jesus, nosso modelo, guia, aos bons amigos desta casa, desde cedo já estão preparando este ambiente para nos receber, agradecendo a vida, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos o Evangelho de Cristo e a oportunidade do convívio, que possamos bem aproveitar as reflexões aqui trazidas e que os bons amigos desta casa possam se sintonizar com o Dr. Edi, para que a nossa tarde de hoje seja proveitosa, transcorra também. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Então, hoje o Dr. Edi vai conversar conosco, dando continuidade ao livro da Sueli Caldas Schubert. Ele vai falar sobre o quinto capítulo hoje, que traz explicando a mediunidade, continuidade dos outros 4 encontros. Tá bem? Fique à vontade. Palavra é sua. Eu vou sentar aqui para ler o senhor. Muito bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo no fundo? Sim? Dá para ouvir? Então, gente, dando continuidade ao nosso estudo dessa obra da Sueli, Mediunidade e Obsessão em Criança, nós este ano estamos falando sobre a mediunidade. E o ano que vem pretendemos falar sobre obsessão. Muito bem. Nós, além do assunto de hoje, temos mais 3 aulas esse ano, em agosto, setembro e outubro, onde a gente vai encerrar a questão da mediunidade. A aula de hoje é tão pequenininha que eu nem sei se vale a pena falar. Que a gente nem começou, já vai terminar. Não, são só 19 slides. E como vocês viram o título, já sei até o título, né? O título é Explicando a Mediunidade. Então, pelo título já dá para ver que tem muito pouco para ler, tem mais para explicar. Então, nós vamos, na medida do transcurso da aula, dando explicações fora do que está ali, que é para nós ocupar o tempo. Senão, daqui a 15 minutos, eu me despeço de vocês. Vamos lá, então. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento, o seu desempenho depende de causas que ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Eu hoje vou precisar da minha auxiliar técnica, porque o outro está enxergando pouco. Mas, então, vamos começar já explicando essa situação. O tema é mediunidade em criança. E a ideia hoje é a gente falar sobre mediunidade e na aula que vem, então, a gente entra especificamente no assunto mediunidade nas crianças. Né? Então, vejam bem, a gente sabe que nós, espíritos, uma vez que alcançamos na nossa evolução espiritual, né? Desde a fase lá do mineral, do vegetal, do animal, até alcançarmos o grau de hominal. Então, quando nós alcançamos
alcançamos a condição de espíritos, nós temos já atributos próprios, como, por exemplo, a inteligência, que é um atributo próprio do espírito, o pensamento também, né? Então, esses atributos, eles precisam ser educados, precisam ser desenvolvidos à medida que nós vamos crescendo como espíritos. E como é que se dá esse crescimento? Então, a inteligência, como nós já dissemos, é um atributo que, quando nós alcançamos a condição do espírito, ela está zerada. Nós partimos do zero. Então, a partir das nossas experiências como espírito, nós vamos gravando isso tudo na mente e, consequentemente, a nossa inteligência vai se desenvolvendo progressivamente. A gente, quando se torna espírito, a gente fica uma temporada ainda desencarnado até alcançar condições de poder reencarnar, de poder encarnar. Porque reencarnar são os seguintes, né? Então vejam que nós, antes de encarnarmos, seja em que mundo for, seja em que planeta for, nós demoramos um longo tempo, já como espírito, lá do outro lado, nos preparando o nosso perispírito, que a gente tem que construir, né? E depois, então, quando já tem esse perispírito, aí começar a encarnar. Isso demora tempo. Então, o pensamento, que é outro atributo do espírito, ele se manifesta através de ondas eletromagnéticas, mesma coisa que ondas de rádio, televisão, as ondas que existem por aí no espaço. Então, essas ondas, elas possuem uma frequência variada à medida que nós vamos, digamos assim, nos desenvolvendo como a inteligência, quando nós vamos crescendo como espírito. Então, eu lembro, no meu tempo de criança, quando só existia a rádio, né, não existiam as tecnologias de hoje, a gente dizia assim, que no rádio, por exemplo, tinha as ondas largas, as ondas médias e as ondas curtas, quer dizer, era a frequência das ondas, né? E, aliás, isso continua até hoje, só que dito de uma outra maneira. Então, o que acontece? Quando nós começamos a nossa evolução como espírito, as nossas ondas seriam as ondas largas, ou seja, de baixa frequência. E à medida que a gente vai, né, evoluindo, essa frequência vai passando para médias, as ondas, e até chegar nas ondas curtas, que é quando nós estivermos lá em cima, já no último grau praticamente da evolução, antes de nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Então tudo é uma questão de evolução. Isso é lei divina, é lei natural. Nenhum de nós escapa dessa evolução. Então o que acontece? Tem outro princípio também nessa área, onde diz que através das ondas mentais, das ondas, né, quaisquer que sejam, através da sua frequência podem ser sintonizadas. Então nós aqui, por exemplo, somos espíritos que estamos em degrau evolutivo diferente. Nenhum de nós está no mesmo patamar, porque todos nós chegamos aqui por caminhos diferentes. A história de cada um de nós, desde o dia que alcançamos a condição do espírito até hoje, cada um de nós seguiu um caminho. Então, cada um de nós está numa frequência diferente, embora possa até muitos estar em frequência próxima. Bem, então, o que acontece? Quando nós estamos reencarnados, nós, através da sintonia espiritual, nós podemos comunicar com os desencarnados. E antes de chegarmos lá, uma pergunta que seguida fazem: os espíritos podem falar? O que é que vocês acham? Claro que pode. O perispírito tem boca. O perispírito é o organismo, né, mais perfeito do que esse corpo físico. Os espíritos podem falar. Mas só que, depois de um certo grau evolutivo, eles entendem que não há necessidade de falar. Que a gente, quando está desencarnado,
depois de um determinado grau evolutivo, nós nos comunicamos pelo pensamento. Agora, claro, tem que ter na mesma frequência. Então, o que acontece? Assim como quando a gente está lá, a nossa linguagem, depois de um certo grau evolutivo, é o pensamento, quando nós reencarnamos, nós conseguimos, continuamos com essa capacidade. Ou seja, nós, mesmo encarnados, a nossa mente vibra numa determinada frequência que pode sintonizar com espíritos desencarnados da mesma natureza. E podemos nos comunicar. E vocês não imaginam o quanto, na volta do dia, nós sofremos as consequências dessa sintonia. Muitas vezes a gente pensa em certas coisas que nem imagina de onde é que saiu o pensamento. Às vezes de coisas que a gente nem tem conhecimento. Por quê? Porque alguém de fora que entra em frequência com a gente, em sintonia, e nos transmite o pensamento. Existe um entendimento da ciência, por exemplo, de que em qualquer situação, o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que nos vem é nosso, porque nós somos espíritos e com o que pensamos, então evidentemente a primeira coisa que vem é o nosso pensamento. Só que nós não estamos sozinhos. Nós temos nossos mentores espirituais e nós temos também aqueles espíritos menos evoluídos que estão na nossa volta e que sintonizam conosco através da frequência mental. Então nós estamos continuamente sendo, digamos assim, bombardeados por ideias do outro lado, tanto as ideias da luz como as ideias da treva. E o que é que faz essa diferença? É justamente a natureza do nosso pensamento. Se nós formos pessoas, espíritos encarnados, de bons pensamentos, bons sentimentos, bons comportamentos, a nossa frequência mental vai ser tão elevada que nós vamos ter a facilidade de sintonizar com quem? Com a luz. Com o nosso anjo da guarda, com nossos mentores, com nossos amigos da luz. Agora, se nós formos criaturas negativas, pessimistas, maus pensamentos, maus sentimentos, maus comportamentos, a nossa frequência mental vai ser desse tamanhozinho. E com quem nós vamos sintonizar? Com as trevas. Porque está cheio aqui, olha, aqui deve ter quanto? 40 pessoas encarnadas, né? Mas deve ter não sei quantos, isso aqui está que nem as arquibancadas do Maracanã, de desencarnados, assistindo a nossa aula aqui. Porque assim como vale para nós aqui encarnados, vale para eles também. Vejam o aproveitamento que a espiritualidade faz, né, desses ensinamentos, dessas aulas, desses cursos, desses estudos. Então, gente, eu quero chegar na mediunidade, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo é que para demonstrar para vocês que a mediunidade nada mais é do que uma sintonia mental entre espíritos. Nós aqui encarnados, com os desencarnados. Mediunidade vem do latim de médium. Médium quer dizer meio, intermediário. Então, nós encarnados serve de intermediário entre os demais encarnados com os desencarnados. Está dando para entender? Então, daí que vem o termo médium. É intermediário. Então, o que é que significa isso? Não tem aquela história, eu não sou médium. Piada. Se não era médium, se não é médium, então nem era espírito. Porque sendo espírito, pensa, vibra numa frequência e, consequentemente, pode sintonizar com desencarnado ou com desencarnados. Já não aconteceu com muitos de vocês de repente falar com uma pessoa de determinado assunto e aquela pessoa vir na mesma hora falar com a gente o mesmo assunto? Já não aconteceu? Isso acontece com qualquer pessoa.
que é isso? Nada mais é do que uma sintonia mental de encarnado para encarnado. E quando é de encarnado para desencarnado, nós chamamos de mediunidade. Então não tem essa história, eu não sou médium. É, todo mundo é. Agora, o que é diferente, vamos dizer assim, é a natureza da mediunidade. Porque à medida que nós crescemos como espíritos, quanto mais elevado nós formos e reencarnamos, essa mediunidade é natural, é própria. A gente já está tão grande que já sintoniza automático no lado de lá. Mas a grande maioria de nós, a grande maioria, recebe, digamos assim, um corpo preparado, adequado para facilitar essa sintonia, como uma mediunidade de prova. O que significa isso? Nós todos somos espíritos extremamente comprometidos com a justiça divina. Hoje nós podemos ser bonzinhos, ou nos fazemos de bonzinho, mas nem sempre fomos assim. Nós já cometemos crimes hediondos, tanto eu quanto vocês. Em encarnações passadas, sabe Deus quanto? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, mas nós já cometemos crimes hediondos. Hoje, que horror quando a gente ouve alguém que faz um crime hediondo, né? Mas nós já fizemos. Isso faz parte da evolução. Agora, se nós não fizemos hoje, nós já fizemos no passado. Isso nos comprometeu na justiça divina. Como aqueles que estão fazendo hoje, estão se comprometendo com a justiça divina. Então, nós reencarnamos sempre com uma programação estabelecida. Nenhuma encarnação ela é feita só para bonito. Aí, tipo, tu está parado, vai encarnar. Não. Nós reencarnamos aqui com um objetivo específico. É que nem uma escola. Estamos lá no primeiro grau, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vai. Cada encarnação corresponde a um ano, digamos assim, comparando com a escola. Então, nós estamos desencarnados, comprometidos com a justiça divina, então chega uma hora que nós temos que aprender a lição. Então, o que acontece? Essa lição é estudada pela espiritualidade responsável pela nossa encarnação, pelo departamento da reencarnação. Existe um departamento lá do lado que é encarregado disso. E o que acontece? Eles estudam o departamento, a minha situação, o degrau que eu estou, qual é o saco da minha dívida. Eu tenho isso aí, que olha, tem gente que tem um saquinho só pequenininho de dívida, mas tem outros que vão te contar desse tamanho, o tamanho das dívidas. Então, baseado nisso, é organizada a reencarnação, essa programação. Essa que nós estamos vivendo hoje. Então, o que acontece? Acontece que a lei maior, vocês sabem que é a lei do amor, materializado, como estamos aqui, através da caridade. Então, a maneira, digamos assim, mais fácil de acertar as contas com a justiça divina é através do amor ao próximo, através da caridade. Então, toda vez que nós fazemos algum bem para alguém, seja por pensamento, sentimento ou comportamento, o que acontece? Eu estou apagando a minha dívida na justiça divina. Então, fazer caridade quando a gente é encarnado, é essa que a gente costuma aqui fazer, de dar comida, dar roupa, dar dinheiro, dar não sei o quê, enfim, seja por pensamento, por sentimento, por comportamento, essa é a caridade entre nós aqui. Mas como a gente deve muito, a espiritualidade nos dá um corpo que vai facilitar fazermos a caridade também para o lado de lá, os desencarnados. Quanta caridade a gente faz aqui no centro espírita, em qualquer centro. Só o trabalho de caridade dos espíritos, obsessão, onde nós aqui encarnados, conversamos
quem é psicofônico recebe, quem é doutrinador, né, ensina. Então, esse tipo de mediunidade mais ostensiva, que é o que todo mundo pensa que ser médium é aquele que enxerga espírito, que conversa com os espíritos, que ouve com os espíritos, enfim. Essa mediunidade mais ostensiva é justamente para aqueles que são mais endividados, são mais comprometidos. Então, quanto maior a mediunidade, assim, a ostensividade de uma mediunidade, se não é de um espírito elevado, porque qualquer um de nós tem muitos espíritos elevados aqui entre nós encarnados. Então, esses terão uma mediunidade muito ostensiva, mas não é, digamos assim, em função da dívida, é em função da evolução. Mas para nós, nosso arroz com feijão, nós que temos arroz com feijão, uma mediunidade mais ostensiva é sinal de que o nosso comprometimento com a espiritualidade, com a justiça divina, é maior. Então, Deus nos dá um corpo adequado para a gente fazer uma caridade maior. Além de dar comida, de dar roupa, de dar dinheiro, de dar não sei o quê, também podemos fazer a caridade para os irmãozinhos encarnados. Está entendendo? Só estou vendo que o tempo está correto. Já falei demais. Então, eu vou ver o que diz aqui a nossa aula. Então, eu só queria deixar claro para vocês que isso aí, mediunidade, é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós temos a capacidade de sintonizar com os espíritos desencarnados. Fazemos isso desde que amanhecemos até que anoitecemos. Certo? Tanto, até para concluir essa partezinha, então, esse tipo de mediunidade, que é comum a todo mundo, que nem se escapa, é aquela que nós chamamos de intuição. A intuição é a mediunidade mais rudimentar que existe. Ou seja, é aquela onde essa capacidade inerente ao espírito de sintonizar com outro espírito, seja encarnado ou desencarnado. Certo? Vamos lá então. Tenha bondade. O ser humano é dotado de inúmeras faculdades, como a inteligência, a capacidade de pensar, a consciência, a força da vontade, a memória, também a capacidade de ver, ouvir e etc. E entre estas inclui-se a mediunidade. Foi tudo que eu falei. Vai continuar. É preciso ter em mente que todas essas faculdades são atributos do espírito e possibilitam a este, quando encarnado, atuar no plano físico em diferentes gradações, conforme o estágio evolutivo de cada um. É tudo que eu disse. Ou seja, cada um de nós está cumprindo um programa, uns somos mais comprometidos, outros somos menos. Então, cada encarnação é programada dentro dessa sistemática de dar oportunidade de fazer caridade. E através da prática da caridade, apagar aquilo que deve. Continua. Aliás, continua, tem que passar. A mediunidade é, pois, uma aptidão natural que possibilita a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Sendo uma faculdade inerente ao ser humano, a mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Tudo que eu disse. Desde que existe um espírito, né, encarnando, ele tem capacidade de sintonizar com os encarnados. E volto a dizer, essa sintonia vai ser com a luz ou com as trevas, dependendo da natureza do nosso pensamento. Na antiguidade, aqueles em que ela se apresentava de forma ostensiva eram denominados de feiticeiros, xamãs, pitonistas, oráculos, profetas, sendo respeitados, admirados e bastante procurados para consultas, previsões sobre o futuro e tratamento de doenças, etc. No mesmo patamar do que eu disse. Quer dizer, cada um, de acordo com a sua necessidade evolutiva, a programação é feita para que se tenha uma sintonia maior ou menor com a espiritualidade, e com isso dá para a gente fazer uma série de caridades através dessa faculdade que é inerente ao ser humano.
com o transcurso do tempo e devido à discriminação religiosa, passaram a ser considerados bruxos possuídos por demônios, por isso perigosos, sendo então caçados e muitos levados às fogueiras, especialmente na Idade Média. Então, essa colocação anterior a essa aqui é justamente se referindo à natureza da sintonia. Porque a nossa mediunidade, ela é neutra. Nós podemos usá-la para o bem, como podemos usá-la para o mal. Então, se nós a usarmos para o bem, naturalmente que nós vamos progredir, vamos evoluir cada vez mais para cumprir o objetivo daquela mediunidade. E vai ser aquelas situações que nós falamos anteriores, as pitonisas, né, antigamente, né, os adivinhos, aqueles profetas, tudo eram espíritos elevados que tinham essa mediunidade justamente para que através dela eles ajudassem os mais atrasados a crescer e evoluir, fazendo a prática do bem pela sua mediunidade. Já ao contrário, que é a situação que aqueles que usam a mediunidade para fazer o mal, e até hoje a gente conhece quantidade de gente que trabalha com os espíritos das trevas visando o mal do próximo, esses evidentemente estarão se comprometendo mais ainda, porque a faculdade mediúnica nos é dada para fazer o bem e não o mal. Fizemos o mal, seja pela mediunidade ou fora da mediunidade, nós sempre seremos enquadrados pela justiça divina. Tá? Só o bem que vivifica. É só através do amor ao próximo que nós crescemos como espírito. Na atualidade, são denominados médiuns, e a mediunidade hoje em dia é admitida, reconhecida e, na maioria dos países, respeitada, embora ainda existam aqueles que a negam, mesmo com todas as evidências e comprovações. Como se pode deduzir, a mediunidade não é invenção e nem privilégio do espiritismo. Sim, é verdade. Vocês imaginam, se fosse só os espíritos que tivessem mediunidade, que os outros coitados, como é que se vê, não tinham chance de evoluir. A mediunidade, volto a dizer, é uma faculdade inerente a qualquer criatura, qualquer espírito, independente de religião. O espiritismo é apenas uma doutrina que ensina, que explica qual é a melhor maneira da gente trabalhá-la, não só visando a própria evolução, como também a evolução do próximo. Essa é a diferença. Mas a mediunidade, qualquer religião, e até quem não tem religião, né, possui mediunidade também. Ela está presente em toda parte e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. Vamos encontrá-la registrada na Bíblia, que relata múltiplas manifestações mediúnicas nos trabalhos da Umbanda, nos cultos afros de modo geral, ou mesmo nas práticas evangélicas e carismáticas. É tudo isso que eu falei, né? É importante ressaltar que a palavra médium foi adotada por Allan Kardec para exprimir aquele que serve de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Em âmbito geral, todos somos médiuns, isto é, todas as criaturas têm a capacidade de captar pensamentos, influenciações e sugestões mentais que os espíritos desencarnados emitem. Isto é muito natural, visto que também os encarnados, que são espíritos, nos influenciam, e tanto de um modo ou de outro, em geral, não o percebemos conscientemente, embora venhamos a exteriorizar as ideias que captamos em nossa conduta e em nossas atitudes. É o que eu disse anteriormente, que em qualquer situação que a gente enfrente na vida, o primeiro pensamento é nosso. Agora, nós imediatamente recebemos influenciações não só da luz como da treva, cada qual, né, puxando a brasa para sua sardinha. Só que vai depender de nós, né, cada um de nós, escolher o caminho a seguir. Nós podemos, diante de uma situação, termos nosso pensamento, mas aí nos deixar levar pelas influências,
Se as influências forem boas e nós as seguirmos, o resultado vai ser positivo. Se as influências forem negativas e nós as seguirmos, aí também o resultado vai ser negativo. Então, veja que no nosso dia a dia, as problemáticas que nós enfrentamos, elas dependem única e exclusivamente do nosso comportamento, das nossas escolhas. Isso aí vai levar em consideração uma série de fatores, principalmente a nossa evolução espiritual, que eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Como é óbvio, os bons espíritos os influenciam para o bem e os espíritos inferiores transmitem sugestões para os vícios, para ações desonestas, violentas, desequilibradas. Segue-se, portanto, que cada pessoa, no uso do seu livre-arbítrio, deve analisar seus pensamentos e optar por cultivar aqueles que são benéficos, elevados e equilibrados. Mas, usualmente, só se denominam médiuns aqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada. São aqueles que nós chamamos de mais ostensivos, aqueles que enxergam os espíritos, aqueles que recebem o espírito. Enfim, nós vamos daqui a pouco citar algumas mediunidades e vocês vão ver que sempre que houver essa ostensibilidade, ou seja, se tornar ostensivo, pode significar evolução espiritual, que é um que o outro, o Divaldo, o Chico, o Raul, essa turma toda que se salienta na sociedade, porque para nós, aqui do dia a dia, essa mediunidade é de provas, para que a gente, através da prática da caridade, para com o lado de lá, assim como fazemos com o lado de cá, é motivo da gente crescer mais rapidamente, apagar melhor aquilo que deve. O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão, demonstrando a sua importância na vida do indivíduo, visto que a faculdade não surge por acaso, e sim expressa um compromisso anteriormente assumido, sendo especialmente um instrumento para a sua espiritualização. Certo. Vai depender do direcionamento que nós dermos a essa faculdade que a gente possui. Evidencia ainda que a sua prática deve ser realizada de maneira altruística e apresenta-nos uma obra básica que propõe uma metodologia altamente educativa, esclarecedora e norteadora, que é o Livro dos Médiuns, cujo autor é Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vou dar uma paradinha por aqui. Vamos continuar então a explicação. Eu disse no início que nós, quando alcançamos a condição de espírito, as nossas potencialidades estão todas zeradas. A gente começa a desenvolvê-las através da vivência como espírito. Então, o que é que acontece? Nós temos, basicamente, fundamentalmente, a inteligência. Então, a inteligência nos faculta conhecimento e nos faculta a capacidade de tomarmos decisões, quer dizer, fazermos aquilo que achamos, e queremos. Então, o que acontece? À medida que a gente vai crescendo como espírito e que a inteligência vai se desenvolvendo, vão surgindo, a gente vai entendendo, vão surgindo situações aonde a gente faz o bem para o próximo até sem querer. Porque fazer o bem é muito fácil. Até dar bom dia, boa tarde, já é um pensamento positivo que faz a gente crescer como espírito. Porque nós estamos desejando para o próximo que ele tenha um bom dia. Então, sempre que nós, por pensamento, por sentimento ou por comportamento, fizermos alguma coisa visando a melhoria do nosso próximo, nós estamos crescendo. Então, toda vez que nós tomarmos atitudes corretas dentro das leis de Deus, das leis divinas, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, aquelas 12 leis que tem lá em 10 capítulos, que são aquelas leis
que nós temos capacidade de entender, de praticar, porque certamente o universo é dirigido por muitas outras leis que nós nem sonhamos ainda. Então, o que acontece? Toda vez que eu fizer um ato positivo, que eu fizer um bem para o meu semelhante, eu começo a desenvolver a parte moral. A gente vive falando tanto em moralidade, né? E eu comentando a imoralidade da atualidade, né? Quer dizer, todo o ato correto que a gente pratica dentro dos ensinamentos da divina, são atos morais, nos fazem elevar a nossa moral. Então, o que acontece? A nossa inteligência e a nossa moral, elas vão crescendo à medida que nós vamos vivendo, né, reencarnando, de tal maneira que, por exemplo, eu chego aqui nessa encarnação com uma determinada inteligência e, naturalmente, já com uma determinada moral. Se eu uso a minha inteligência para fazer um monte de coisa, mas as mais das vezes coisas negativas em relação ao meu semelhante, eu vou desenvolver, eu vou educar, vou melhorar, vou crescer a minha inteligência, mas a moral fica paradinha. A doutrina ensina que nós não damos para trás, nós não regredimos. Quando nós fazemos uma coisa errada, nós não descemos da escala, nós apenas aumenta o nosso saco da dívida. É só isso que acontece. Bom, então vejam bem, eu chego aqui, uma determinada inteligência, uso-a de tal maneira que ela cresce bastante pelas coisas que eu faço, mas se isso que eu fiz, que desenvolveu, que educou a minha inteligência, mas se eu fiz mal para o semelhante com ela, a minha moral cresce muito pouco, não cresce nada. Pela prática do mal, a moral não cresce nada. A moral só cresce quando a gente faz o bem. Então, gente, pode, numa outra encarnação, a gente vir assim, praticamente analfabeto. Depende muito do corpo físico, depende da inteligência, do cérebro. O espírito pode ser inteligente. Você pega numa encarnação uma mente, um cérebro com alguma deficiência, com alguma dificuldade, ele vai ter dificuldade de manifestar aquela inteligência. Mas ele chega com um coração desse tamanho, faz bem para todo mundo. Então, por isso que eu disse, pode ser até analfabeto. Mas, pelo bem que ele faz, a inteligência dele cresceu só isso aqui. Mas a moral cresceu tudo isso aqui. Então, nós, nas nossas reencarnações, o nosso crescimento como espírito, ele oscila. Tem encarnações que a gente cresce mais a inteligência e não cresce tanto a moral. Noutras cresce bastante a moral, não cresce tanto a inteligência. E é assim que a gente vai crescendo, até chegar no patamar onde empata moral e inteligência. Aí seremos espíritos puros, semelhantes a Deus. Semelhantes, não iguais. Por que nós não somos iguais a Deus? Não seremos iguais a Deus? Alguém tem uma ideia? Por uma razão muito simples. Nós somos, a nossa essência é divina, nós temos todas as potencialidades divinas, só que o que nos diferencia de Deus é que Ele é eterno e nós fomos criados. É isso que não faz com que a gente não consiga alcançar Deus e impede a igualdade. Nós sempre teremos que fosse criado por Ele. Ele já era quando fosse criado. Mas no mais tudo, nós podemos empatar com Deus muita coisa. Menos na perfeição absoluta, porque Ele não foi criado e nós somos. Agora, não me pergunte como é que se entende o não foi criado, porque eu também não entendo. Porque a gente está acostumado, aqui na Terra, tudo tem um começo, né, tem um curso, tem um fim. Quer dizer, é difícil, na nossa evolução, a gente entender algo que não teve começo. Né? Mas isso aí, não se preocupe, que daqui a alguns milhões de anos, quando nós formos lá perfeitos,
Né? Então nós vamos entender, certamente, nós vamos entender Deus. Nunca se esqueçam de que os mundos, nós, nossa evolução, somos divididos em 5 categorias. Mundos primitivos. Segundo, provas e expiações. Vejam bem, uma categoria de 5, temos aqui, ó, o segundo degrau, ainda faltam 3. Estamos querendo passar para o terceiro, que é a regeneração. Depois os mundos felizes e depois os mundos perfeitos. Então, e cada um desses mundos, dessas etapas, são milhões de anos. São milhões de anos. Então, nós um dia seremos perfeitos também. Nós só não seremos deuses naquele sentido de igualdade com o nosso Pai Criador. Então, gente, a nossa evolução, através da inteligência e da moral, então quando a gente diz assim, ó, ele é um espírito de luz, não quer dizer que seja um espírito superinteligente. Significa que é um espírito de muita moralidade. O que mede o nosso tamanho como espírito não é a inteligência, é a moral. Está me entendendo? Porque vocês conhecem quanta gente nesse universo que são super inteligentes, o que é que fazem? Constroem até bomba atômica, né? Para matar os outros que não são tão inteligentes. Dá para entender? Então, o que mede o nosso tamanho como espírito é a nossa moral, aquele bem que nós já fazemos, aquele conhecimento, aquela vivência, aquela experiência que nós já tivemos no uso positivo e elevado da nossa inteligência. Então, a inteligência é um pé para a evolução. E nós medimos a evolução é pela moral. Vamos adiante então. Um ponto a ser considerado é que os espíritos são livres conforme ensina Kardec, e comunicam-se quando querem e a quem lhes convém, e também quando podem, pois nem sempre isto lhes é possível. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: por outro lado, aquele que é médium não possui senão a faculdade de comunicar-se com os espíritos, mas a comunicação propriamente dita depende da vontade dos espíritos. Certo. Não tem nada a acrescentar. Acabou. Acabou. Ainda tem meia hora. A chamada é de lá para cá. Está chamando lá para cá. Mas tem muita coisa para dizer. Nem sei se vai dar para terminar hoje. Bom, nós aqui, quando estamos encarnados, todos, apesar de sermos espíritos em degraus evolutivos diferentes, nós todos estamos, digamos assim, igualados numa mesma condição que é o corpo físico. Todos nós temos um corpo físico que limita as nossas potencialidades espirituais, sempre de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, assim como aqui na Terra existe a desigualdade social, lá na espiritualidade acontece a mesma coisa. Só que as origens, as causas são diferentes. Aqui são por razões mais das vezes políticas, mas lá são pelas leis divinas e pela evolução. Então vejam bem, para onde é que a gente vai quando desencarna? Depende. Tem 2 caminhos. Quem mantém um equilíbrio vibratório certamente vai desencarnar e vai para as colônias espirituais, que tem os montes aqui na espiritualidade. Aqueles que não são tão bons, aqueles que vivem de pensamento negativo, de enganação, de lobo, de cobrança, de vingança, enfim, esses certamente, quando desencarnam, ficam aqui pela Terra mesmo, nessa área que nós chamamos de umbral, né? Um umbral mais denso. E aí a gente tira uma temporada. Bom, e aí? Muita gente se pergunta, numa família, por exemplo, marido e mulher, meia dúzia de filhos. Quando desencarna, para onde é que cada um vai?
dentro da explicação que eu dei, baseado que todos sejam bons, mas como cada um de nós está vibrando numa frequência diferente, somos espíritos em degraus diferentes de evolução, cada um de nós, quando desencarnarmos, vamos para uma colônia espiritual compatível com o nosso degrau evolutivo. Porque tem colônias em várias, digamos assim, em várias situações dentro da espiritualidade. Para aqueles espíritos mais atrasados, para aqueles um pouquinho mais evoluídos, para aqueles bem mais evoluídos. Né? Então, quando a gente desencarna, o habitual, o correto, né, é irmos para a colônia correspondente ao nosso degrau evolutivo. Aqui na Terra, o corpo faz com que todos, o mesmo casal, né, o casal e os 6 filhos, todos estamos encarnados, todos estamos na Terra, podemos até nem morar na mesma casa, mas estamos nos encontrando, conversando, encontrando. E lá, se cada um de nós vai para a colônia correspondente ao seu degrau evolutivo, e nós somos espíritos em degraus diferentes de evolução, será que nós não vamos nos encontrar mais? É o que muita gente se pergunta. Né? Será que... E por isso que muita gente tem medo de morrer. O medo não é de morrer, porque morrer, se alguém não sabe, morrer não dói. Desencarnar não dói. Nada, nada. O que dói é o corpo físico, de repente decorrente da doença física que a gente tem, que às vezes é bem dolorosa. Mas até essa dor nos ajuda a nos aliviar as cargas negativas que nós temos no espírito. Então, o que acontece? Acontece que, lá na espiritualidade, cada um vai para a sua colônia, mas a gente pode ser visitado. Assim como nós, quando visitamos os nossos amigos aqui na Terra, um mora no Capão do Dia, outro mora em São Lourenço, outro mora em São... A gente vai visitar. Lá do outro lado é a mesma coisa. A gente pode se visitar. Mas tem um detalhe. Só aquele que está mais alto é que pode descer onde está mais embaixo. O que está mais atrasado não tem condições de subir até a colônia que está mais elevado. Mas nada impede de que a gente se visite, que a gente se encontre, tanto que é muito comum, é quase que uma lei, quando chega na hora da gente desencarnar, aqueles que têm uma faculdade mais ostensiva, costumam enxergar os espíritos do pai, da mãe, do avô, da tia, do primo, do sobrinho, Por quê? Porque quando nós estamos aqui na Terra, que é um mundo grosseiro, um mundo físico, todos os nossos parentes, ou pelo menos aqueles que têm condições ou têm interesse, eles descem até aqui e vêm nos esperar a nossa saída do corpo físico, a nossa libertação. Agora, pode até nos conduzir para o nosso local de evolução, para a nossa colônia lá. Mas sempre lembrando de que só pode visitar quem está em cima, quem é espiritualmente mais elevado, que pode visitar o que é espiritualmente menos elevado. Mas nós continuamos visitando tranquilamente. Né? Agora é aquela história, depende de cada um. Porque às vezes tem situações na Terra que a gente se detesta tanto, que até dá graças a Deus que morreu aquele que a gente detestou, e lá do outro lado não dá nem as horas. Mas isso é sintoma de atraso espiritual. São espíritos que estão naquelas colônias mais baixas realmente da evolução. Então, essa comunicação entre nós, tanto aqui como lá, é mental, e como eu disse no início, até um determinado grau evolutivo, assim como aqui na Terra o espírito precisa de uma boca para falar, desencarna e chega lá do outro lado, às vezes nem tem noção que desencarnou. O que eu já consegui, o que eu já tive a oportunidade de doutrinar na mesa, espíritos que não sabiam que estavam desencarnados, achavam que eles estavam vivos,
um corpo, quase desencarnaram, quase morreram quando souberam que estava desencarnado. Se o espírito pudesse morrer, certamente não ia desencarnar que ele encarna, ia morrer de susto. Então, esses espíritos tão atrasados, eles chegam lá do outro lado, as mais das vezes eles continuam aqui na crosta, na nossa altura, quando não vão lá mais profundamente no umbral, vão para as colônias mais baixas dela. Baixas que eu digo em vibração, porque elas podem estar no mesmo plano. Não quer dizer que uma colônia esteja aqui, a outra tem que estar por cima. Não. Tanto que, aqui na nossa volta, no plano físico, existe quantidade de colônias espirituais, de situações, onde interligados com o mundo físico. Eu conheço pessoas, médiuns, que veem os espíritos se cruzando aqui embaixo, né? Não no terra, assim no chão, no ar, né? Se cruzando, porque lá na espiritualidade é uma outra situação, é um mundo paralelo que está inserido junto com o mundo físico. E eu conheço muita gente que me comenta isso. Então vejam, gente, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, que ela nos é dada para nós que estamos aqui nesse degrau evolutivo, né, de médiuns de provação, porque não esqueçam de que a nossa encarnação ela é, como é que eu vou dizer, promovida visando a nossa necessidade espiritual. Então, isso que nós somos hoje, essa vida que nós temos hoje, ela é visando aquilo que nós precisamos para crescer. Se vamos crescer ou ficar em parte, isso vai depender de nós, do nosso comportamento. Se bem que crescer, a gente sempre cresce um pouquinho. O que a gente pode acontecer é ficar comprometido na lei divina, na justiça, em função dos erros que nós cometemos quando estamos encarnados. Então, dependendo dessa nossa programação, nós aqui vamos receber um corpo apropriado, ou seja, para enxergar espírito, ou seja, para conversar, como é que eu vou dizer, receber, incorporar os espíritos, seus psicofônicos, ou para escrever psicógrafo. Então, vai depender da nossa necessidade evolutiva o tipo de mediunidade que vai ser promovido pela espiritualidade na fabricação, na preparação desse corpo que nós temos. Esse corpo que nós temos, ele não é por acaso que ele é assim. Esse corpo é justamente aquele que a gente precisa para essa encarnação. Seja alto, seja baixo, seja gordo, seja magro, seja o que for, é o que nós precisamos para cumprir essa programação dessa encarnação. Certamente numa outra encarnação vai ser totalmente diferente, mas decorrente daquilo que nós fizemos nessa. Então eu vejo que a nossa responsabilidade é contínua. Quer estejamos aqui, quer estejamos lá do outro lado, a nossa responsabilidade na evolução é nossa. Nós é que temos que trabalhar pelo nosso progresso espiritual, e esse trabalho é em cima da lei do amor. Fazer o bem ao seu semelhante através daquilo que nós chamamos de caridade. Bem, nós ainda temos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que eu falei, porque se você não perguntar nada, eu continuo. Assunto não falta, diga. Existe mediunidade de cheiro? A pessoa sentiu o cheiro da presença do Espírito? Só fala um pouquinho mais alto. Existe mediunidade de cheiro, da pessoa sentir o cheiro da presença do Espírito? Existe. Ela se manifesta de várias maneiras. E os 5 sentidos, tanto visão, audição, né, paladar, isso tudo é levado em consideração. Pode, tem gente que assim, já conhece, sente cheiros que não tem nada material que justifique. Então, é uma coisa espiritual, pode sentir. Eu conheço gente que, eu acho mais uma,
capacidade de se manifestar através dessa maneira. Posso continuar então? A mediunidade, de acordo com os seus efeitos, ela pode se classificar de duas maneiras. A faculdade mediúnica de efeitos intelectuais e a faculdade mediúnica de efeitos físicos, de efeitos intelectuais ou físicos, conforme ela se manifeste, seja na área psíquica ou seja na área física. Então, as mediunidades de efeitos inteligentes são a audiência, ou seja, a capacidade de ouvir os espíritos. E essa capacidade, ela pode ser de duas formas. Nós podemos ouvir os espíritos pelo ouvido físico, né, batendo no tímpano, como nós podemos ouvir os espíritos, que é o mais comum, lá dentro da mente, através do centro de força que nós temos aqui, né, que é justamente dessa área espiritual. Então, nós podemos ouvir os espíritos tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Ou seja, eles falam através do centro frontal, centro de força frontal. Então, a audiência. A vidência também é uma faculdade mediúnica, onde a pessoa encarnada tem a capacidade de ver os espíritos. E também pode ser de duas formas. Nós podemos ver os espíritos pelos olhos da cara, como se diz, de fora para dentro, como nós podemos ver o contrário, aqui dentro, ou seja, de dentro para fora, também através do centro frontal. Certo? Então, cada caso é um caso, cada caso, não dá para entrar profundamente em tudo, que esse aí o tempo passa. Eu só tenho que dar um detalhe, assim, no geral. Então, a vidência e a audiência são duas faculdades mediúnicas que a gente possui a nível intelectual. É inteligente, é pelo psiquismo, não é nada físico. A vidência também, ela pode ser variável, onde a gente enxerga o espírito só como uma forma, como se fosse uma fumaça, com forma humana, até um grau de perfeição, como nós estamos enxergando aqui. Vendo-se em detalhes. Isso também depende da mediunidade. Mas a evidência pode ser, então, pelos olhos, de fora para dentro, como pode ser mental, de dentro para fora. Depois nós temos a psicografia. O que é a psicografia? Psico, mental. Grafia, grafos, escrita. Quer dizer, a escrita mental. Onde um espírito desencarnado pode escrever uma mensagem por nosso intermédio. E essa mensagem também, ela pode ser de três formas: consciente, inconsciente, subconsciente e inconsciente. Ou seja, tem pessoas que possuem essa capacidade, aonde o espírito diz lá dentro, vamos escrever, e ele pega o papel, pega a caneta e começa a escrever aquela ideia que vai vindo na cabeça e vai escrevendo. É o médium psicógrafo consciente. Tem o semiconsciente, já é uma variedade onde o encarnado já não tem tanta consciência. Ele sabe que ele está escrevendo. E de repente dá aquela vontade, dá lembrança aquela vontade de pegar uma caneta e um papel e escrever. Então ele pega e escreve. Mas muitas vezes ele quer parar, mas não pode. Ou às vezes está assim meio
nem o moribundo, nem o acordado, nem o inconsciente. Né? É o médium psicógrafo semiconsciente. A grande maioria é desse tipo. E tem o médium psicógrafo inconsciente, onde não tem querer. O espírito chega, se apropria do centro de força correspondente ao braço e pega. É como se um espírito desencarnado pegasse o braço da pessoa e estivesse escrevendo aquilo que ele quer escrever. Mas não é assim que funciona. O espírito atua no centro de força correspondente ao plexo radial. Tá? Então, médium psicógrafo consciente, semiconsciente e inconsciente. Temos depois o psicofônico. O que é o médium psicofônico? É aquele através do qual o espírito se manifesta. Então, também essa mediunidade, ela pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Como? No consciente, o espírito chega, às vezes o médium nem tem condições assim, de se dar conta que não é ele que está falando. E muitas vezes nós dizemos coisas que saem boca fora. Tudo aquilo que a gente diz, sai boca fora. Claro, sai pela boca, evidente, boca fora. A boca fala para fora. Mas o autor não é esta mente que está aqui. É alguém que está de fora que sobrou, atuando nos centros de força correspondente. Então a pessoa dá a comunicação. Tá? E olha, é muito comum, todos nós, de alguma forma, a qualquer momento, a gente diz coisas que não é da cabeça da gente. São os desencarnados que falam do nosso médium. É o médium psicofônico consciente. Já o semiconsciente, a pessoa fica, que nem no psicólogo, fica meio moribundo, fica meio acordado, meio dormindo, meio consciente. E o médium psicofônico inconsciente não tem querer. O espírito chega, desliga o consciente e pega da comunicação, onde ele diz o que pretende dizer, e o médium, depois que saiu do transe, nem lembra o que é que disse, porque não foi ele o médium que falou, não foi coisa saída da inteligência do médium, foi um desencarnado que usou o botãozinho lá e transmitiu a comunicação. É o médium psicofônico inconsciente. Nesses 50 anos que eu estou aqui dentro, até hoje eu só vi 2 médiuns inconscientes, pelo menos de carteirinha, né? Uma já desencarnou, a outra está encarnada. E essa que já desencarnou, era muito comum, ela trabalhava na desobsessão, porque era uma mediunidade fora de série, e na desobsessão, naquele tempo, cada médium dava 2 comunicações e encerrava. E como eram 5, 6, 7, 8 médiuns, então aquele que dava as 2 ficava, né, já, embora ficasse na mesa, mas não dava mais. Então, essa senhora, ela simplesmente se desdobrava. O que é isso? O espírito saía do corpo e ia, né, fazer atividade de espiritualidade. Quando terminava o trabalho, estava ali o espírito do médium retornava. E ela acordava da situação. Um belo dia, terminou a desobsessão, terminou o trabalho, e a dona fulana, todos os médicos já estavam conscientes, né? E a dona fulana estava lá dormindo, sentada na cadeira, bem tranquila. Tiveram que retomar a sessão de novo, para trazer o espírito dela de volta, né? E aí, quando ela voltou em seguida, né? Ela diz assim: para que vocês me trouxeram? Estava tão bom lá onde eu estava, sentado numa praça, de perna cruzada, vendo as belezas da natureza. Quer dizer, estava tão bem, tão feliz lá onde ela estava, esperando que terminasse o trabalho, que ela nem se deu conta que terminou o trabalho e não voltou.
Porque é um médium consciente, é isso aí, ele não participa, não é o médium, não é o espírito do médium que dá a comunicação. É o espírito desencarnado que usa o corpo do médium, né, como se fosse um aparelho, e que é um aparelho, para dar comunicação. Tá? Então, esse caso foi famoso naquela época, onde, né, essa senhora estava muito bem lá numa praça da espiritualidade. Claro, ela não entrou em detalhes, mas de qualquer maneira, é a informação que ela deu. Então, essa é a mediunidade de psicofonia. Também é uma mediunidade intelectual. E temos uma quinta mediunidade que se chama psicometria. Ou seja, medida psíquica. O que é isso? Eu pego um objeto qualquer, que eu não sei de onde é que saiu, vou saber, um objeto qualquer de vocês. Então, o médico, eu não sou psicômetra, né? O médico psicômetra, ele pega aquele objeto, e pelo contato com os fluidos desse objeto, ele descreve, desde a sua criação até aquele momento, o caminho todo que aquele objeto percorreu. Você sabe que a gente, na área da arqueologia, e desse estudo da antiguidade, que a gente lê nos livros assim, tal povo não deixou literatura, não deixou nada, né? Só se encontramos restos, vestígios de fragmentos, não sei de quem, e conta uma história toda daquele povo. Você não deixou escrito, como é que eles sabem? Porque a maioria das equipes de arqueologia possuem médios psicômetras. Então, esses médios, pegando aqueles artigos, aquelas coisas antigas, ele vê desde o começo, desde a sua criação até aquele momento, a evolução da coisa. E por ali ele conta. Se o objeto foi meu, ele vai dizer assim, olha, esse objeto pertenceu ao médico lá no século XXI, assim, me descreve. Então, esse é um tipo de mediunidade chamado psicometria. Eu não conheço nenhum, não sei que existe, mesmo porque o próprio Kardec, né, descreveu isso aí. Então, gente, essas aí são as mediunidades e efeitos intelectuais que ocorrem na esfera psíquica. Mas tem aquelas mediunidades onde os efeitos são de natureza física. De um modo geral, na doutrina a gente estuda 10 dessas mediunidades, não dá para dar todas, mas eu vou falar na principal delas, que é o fenômeno de materialização. Já ouviram falar? Pois é. Ou seja, as coisas espirituais podem, através da absorção de ectoplasma, que é um tipo de fluido semimaterial, ele pode se tornar visível e palpável ao nosso espírito, a nós encarnados, né? Como se fosse até uma coisa, um objeto natural, real. Eu não sei se vocês veem, Kardec, quando fez a codificação, ele tinha o centro espírita lá de Paris, o primeiro centro espírita, né, da doutrina que foi de Kardec, ele fazia materializações. Então, para que haja materialização, há necessidade de que tenha um médium que possua abundância de ectoplasma. Ectoplasma é o fluido que cada um de nós tem um pouquinho. Quem foi meu aluno no ESD, no TPM, lá no 5º ano, que eu faço aquela demonstração das mesas girantes, quem é meu aluno sabe, né? Todos os anos eu faço. Então, é aquilo ali. Tem pessoas que têm uma abundância de ectoplasma. É uma mina de ectoplasma, né? Então, essas pessoas possuem a capacidade de produzir fenômenos de efeitos físicos, ou seja, de materializar coisas espirituais. Vocês estão para entender. Então, o máximo dessa mediunidade é a materialização. Então, o Kardec, certa vez, não sei se você já viu essa história,
Ele fazia sessões de materialização. Então, lá no salão tinha uma sala onde ficava deitada a médium de efeitos físicos, não a médium, Madame de Esperança, uma delas, tem muitos outros, e aqui no salão, então, um público, digo, não, os estudiosos, não eram curiosos, eram as pessoas que estudavam na codificação do outro. Aqui no salão, o espírito se materializava e começava a instruir, a dar ensinamentos. Eram mentores dos espíritos positivos, né, que se materializavam. Não era por curiosidade. E um belo dia, estava assim, todo mundo sentado, assistindo, no Kardec, e o espírito falando, conversando, né, com o público, vestido com aquelas vestimentas tipo árabe, né, todas aquelas vestimentas compridas, esse vestidão, aquele turbante na cabeça, estava ali. Quando entre os assistentes tinha um que era muito curioso e naturalmente bem desequilibrado, que na hora que o espírito ia passando, estava sentado assim, embaixo do primeiro banco, quando o espírito estava passando ali, ele saltou em cima do espírito com uma tesoura, pegou a roupagem dele, estava flutuando assim, pegou e cortou um pedaço da vestimenta do espírito. Foi um tumulto, que automaticamente o espírito se desmaterializou, foi um tumulto na sala, e ele saiu agarrado com um pedaço do tecido, agarrei o espírito. Só que, como desmaterializou o espírito, desmaterializou a roupa. E essa roupa que ele cortou era da parte do fluido da médium, do ectoplasma da médium. Então, o que acontece? Aconteceu que, serenados os anos, a médium voltou à consciência e, quando chega na sala, de volta, estava um rombo na saia dela. Aquele pedaço de tecido que ele cortou, lá no ectoplasma da médium, correspondia a uma área da saia dela. Ela veio com aquele buraco na roupa, pelo que tinha acontecido. Porque, claro, aquilo que ele saiu segurando se desmaterializou, se evaporou, não voltou para o estado para a origem. Né? Então, vejam que a materialização, às vezes, é tão forte, tão intensa, que a gente que está junto não se dá conta. Que a gente está sentado ao lado, espero que todos vocês sejam encarnados, não sejam materializados. Né? Aonde, por exemplo, em locais onde tem muito público, como por exemplo um partido de futebol, um cinema, onde tem um monte de gente, é muito comum estar sentado ao nosso lado alguém que nós podemos tocar, sentir que está, né? E ser um espírito materializado. Sabe? Pode ser materializado. Isso já aconteceu muitas vezes. De repente, o meu vizinho está sentado aqui, o meu vizinho daqui a pouco, nem faz simplesmente desaparece. Fica o banco vazio. Então, gente, a materialização é, vamos dizer assim, o grau máximo dessas mediunidades de efeitos físicos. Aí nós temos o desdobramento, que é a saída do espírito do corpo, nós temos, enfim, uma série, são 10 do espírito e sim. Mas agora sim, está na hora, 10 para as 4, né? 10 para as 4, o pessoal está saindo. Alguma perguntinha? Eu acho que vocês... Foi tanto conhecimento, você não tem nem ficar com dúvida. Ou é só dúvida, nem sabe como perguntar. Vamos lá. Senão eu não sei. Então, semana que vem, pelo menos mês que vem, deve ser no último sábado de
agosto, acho que lá para o dia 30, eu pretendo vir então para falar especificamente da mediunidade em criança. A ideia hoje era falar da mediunidade em geral, para que vocês entendam que é um fenômeno natural, intransferível. Eu não posso dar minha mediunidade para vocês e vocês podem dar para mim de vocês. Cada um tem a sua de acordo com o seu degrau evolutivo, tá? Mas não tem ninguém que não possua. Agora, é que a maioria das pessoas entende como médium aqueles mais ostensivos, que enxergam espírito, que escrevem mensagem, né, que dá comunicação. Esses, volto a dizer, para esses, com todo respeito, se tem alguém aqui, não é motivo para recebimento. Porque quanto maior a mediunidade, é um sintoma de que maior é a dívida. Certo? Então, cada um trabalha dentro da sua potencialidade, da sua capacidade, mas sempre com a humildade necessária de que a própria mediunidade, esse corpo que nós temos para exercitar essa mediunidade, é uma dádiva de Deus. É o amor divino para com a gente. Tá, gente?